Você já parou para pensar que existe um objeto que decide quando você acorda, quando trabalha, quando descansa e até quando dorme? Ele não fala, não se move sozinho e parece inofensivo. Mesmo assim, controla praticamente toda a sua vida. Antes dele existir, o tempo era livre e seguia o ritmo da natureza. Depois que ele surgiu, o tempo virou regra, obrigação e cobrança. Hoje, no Objeto Fala, você vai descobrir como nasceu o relógio e como um simples objeto conseguiu dominar o mundo sem nunca dizer uma única palavra. Durante milhares de anos, o ser humano não conhecia horas, minutos ou segundos. O tempo não era contado, ele era sentido. As pessoas acordavam com o nascer do sol, trabalhavam enquanto havia luz e descansavam quando a noite chegava. Não existia pressa nem atraso. O céu funcionava como calendário e a natureza ditava o ritmo da vida. O tempo fluía livre, sem cobranças. Mas esse equilíbrio começou a desaparecer quando os humanos passaram a viver em grandes grupos, formando vilas e cidades. Com o surgimento das primeiras cidades, o tempo deixou de ser apenas parte da natureza e passou a ser um desafio social. Era preciso marcar encontros, dividir tarefas e organizar o trabalho coletivo. Sem uma forma clara de medir o tempo, tudo virava confusão. Discussões surgiam, compromissos falhavam e a desordem crescia. Quanto maior a cidade, maior a necessidade de controle. Foi nesse momento que o ser humano decidiu transformar o tempo em algo visível, mensurável e controlável. A primeira grande tentativa de controlar o tempo foi o relógio de sol. Uma haste fixa projetava sua sombra sobre o chão, e essa sombra mudava de posição conforme o sol se movia no céu. Pela primeira vez, o ser humano conseguia observar o tempo passando diante dos seus olhos. Era uma invenção simples, mas extremamente inteligente para a época. No entanto, ela tinha limites claros. O relógio de sol só funcionava durante o dia, e apenas quando o céu estava limpo. À noite, em dias nublados ou em ambientes fechados, o tempo voltava a desaparecer. Mesmo assim, essa invenção marcou um ponto sem volta. O ser humano havia provado que era possível transformar o tempo em algo visível. Para medir o tempo quando o sol não aparecia, novas soluções começaram a surgir. Uma das mais importantes foi o relógio de água, conhecido como clepsidra. A água escorria lentamente de um recipiente para outro, marcando a passagem do tempo gota por gota. Outras civilizações adotaram a areia, criando as ampulhetas. Algumas chegaram a usar velas, onde o tempo era medido conforme a chama consumia a cera. Cada método funcionava, mas nenhum era realmente preciso. Pequenas variações mudavam completamente o resultado. Mesmo assim, essas invenções mostravam algo importante. O ser humano não estava mais satisfeito em apenas sentir o tempo. Ele queria dominá-lo. Na Idade Média, o tempo passou por sua maior transformação. Surgiram os relógios mecânicos, movidos por engrenagens, pesos e pêndulos. Diferente dos métodos anteriores, esses relógios funcionavam dia e noite, sem depender do clima ou da luz do sol. Eles eram grandes, barulhentos e ficavam no alto das torres das cidades. Cada badalada ecoava pelas ruas, avisando a todos que o tempo estava passando. Pela primeira vez, toda uma cidade seguia o mesmo ritmo. O relógio deixou de ser apenas uma ferramenta e passou a organizar a vida coletiva. Horários de trabalho, momentos de oração e períodos de descanso passaram a ser definidos pelo som das horas. O tempo deixou de ser natural. Ele passou a ser imposto. Com os relógios mecânicos, o tempo se transformou em autoridade. Ele não precisava de voz nem de força. Bastava tocar para que todos obedecessem. Trabalhar tinha hora, rezar tinha hora, dormir tinha hora. Atrasar passou a ser visto como erro. Chegar no horário virou sinal de disciplina. Aos poucos, o relógio começou a moldar o comportamento humano. Ele ensinou as pessoas a viverem com pressa, cobrança e expectativa.
O tempo que antes fluía livre, agora ditava regras. Com o avanço da tecnologia, o relógio ficou menor e mais preciso. Surgiu o relógio de bolso, um objeto elegante, caro e desejado. Ele não servia apenas para marcar as horas, mas para demonstrar status e poder. Agora, o tempo não estava mais apenas nas torres das cidades. Ele cabia na palma da mão. Pela primeira vez, o tempo parecia ter dono. Depois, o tempo foi para o pulso. Pequeno, preciso e sempre visível. Cada pessoa passou a carregar o tempo consigo. O relógio deixou de ser coletivo e se tornou pessoal. Sempre presente, sempre cobrando. Se o relógio pudesse falar, talvez dissesse que nunca roubou o seu tempo. Ele apenas mostrou como você escolheu viver. O tempo nunca mudou. Quem mudou foi o ser humano. E agora fica a pergunta final: você controla o tempo ou o tempo controla você?